é fascinado pelo rock. A vida dele é o rock. Mas Eu, qual... eu gosto muito de jazz, por Jazz. exemplo, muito Miles Davis, Chet Baker. Eu procuro ouvir esses quando eu tenho a oportunidade de comprar um vinil, por exemplo, uma mídia física, para ter uma experiência diferente nesse tipo de estilo, né? Sim. Então, por exemplo, jazz eu gosto bastante, blues muito, tem a ver com o que a gente toca na Kombi, né? Muito blues. Eu gosto de funk, o funk não que a gente chama de funk no Brasil, né? Sim. O funk de fato original, funk que surgiu nos Estados Unidos, uns 60, 70, né? Eu gosto bastante também. Kool and the Gang, o próprio James Brown também, bastante. Soul, você tem um vocal bem conhecido, Marvin Gaye, é um artista bem conhecido que também eu tenho até discos em vinil. Música brasileira também, muita coisa. Eu amo Alceu Valença, por exemplo, sempre escuto. Alceu Valença e essa galera tem uma pegada bem psicodélica, assim, sabe? Tem uma onda bem louca, assim. Bem louco mesmo dentro tipo, do negócio. Zé Ramalho mesmo, a questão que ele curte Bob Dylan, né? Então Bob ele Dylan, tem aquele storytelling, né? Aquela coisa bem de aquelas letras gigantescas e coesas, né? E bem ele com a pegada dele, óbvio, brasileira, Sim, claro. né, e tal. Eu não chamo regionalista, pegada da música regional, é música brasileira. Uhum. Porque senão Cartola, sei lá, Bezerra da Silva é regional do Rio de Janeiro, mas é brasileiro Sim, também. não, é né? brasileiro. Eles chamam a gente regional, mas enfim. Eu gosto de Cartola, que eu acabei de falar, samba, dessa pegada eu adoro também. E eu sempre, como eu falei no início, pela curiosidade, eu sempre vejo muita coisa, sei lá, que seria folk, né? Então, música da gente aqui mesmo, música nordestina, aquela coisa bem profunda, eu curto pesquisar e ver. Eu tenho um amigo mesmo que eu sempre, numa época que eu perguntei muita coisa, eu pensei muita coisa, que foi o Denis. Você conhece o Denis, né, que toca Sim, sanfona? sim. Pô, velho, questão do pai dele, né, aquela coisa. Aí eu troquei muita ideia, assim, com o Denis sobre música daqui, assim, a complexidade que se tem com o instrumento, que também me fascina, né? E coisas folk que eu falei de regionalismo mesmo, tipo assim, uma música bem específica daquela região. A música do Rio Grande do Sul, um exemplo aí. Então, aquelas rancheiras, assim, bem underground, que ninguém conhece. Aí eu tive vontade de conhecer um pessoal que, de lá, assim, me mostrou coisas loucas, assim, que eu achei, pô, velho, como é que eu vou pelo lado antropológico? Então, pô, como é que chegou até ali? Por que aquele povo se manifestou culturalmente até chegar naquele tipo de estética musical, né? Por que o gaúcho toca daquele jeito, fala daquele jeito? Então, porque a música tá na cultura, Uhum, né? sim. Então, independente do tipo de música, assim, por mais que você talvez não goste, que tem muita coisa que eu odeio, né, também, assim, só que eu entendo como uma representatividade de estética Uhum. daquele movimento ali. Eu odeio como eu falo assim, de eu parar para escutar, né? Isso já é outra discussão, mas assim, mesmo assim eu quero conhecer, eu quero entender por que tem Saber aquele o tipo de música, conceito o conceito, da coisa, né? para daí eu ver se me toca ou não. E isso não tem a ver, por exemplo, com muita gente pensa, inclusive dentro do rock, como eu te falei, muito vasto, tem muito núcleo, assim, de radicalismo, às vezes, entendeu? Isso existe. Então, tem muita gente pretensiosa e que de fora dá uma impressão para quem tá de fora meio errada. Por exemplo, o cara fala, se o cara chegar para você e falar, eu gosto de rock ou de metal porque é difícil tocar. Isso é verdade. Tem muita coisa que é muito difícil tocar e tem muita gente que admira, inclusive eu, pela técnica em si. Então, a música, pela música, que exige uma desenvoltura técnica que você tem que ser bom músico para você conseguir tocar aquilo. Ok, isso é um aspecto. Quer dizer que música que não é assim é necessariamente ruim? Não. Tem música dentro do rock mesmo, outros segmentos que elas são muito simples, seriam por esse outro pessoal vista como mal tocada, mas é fantástico também, entendeu? Fantástico. Você pega músicas, por exemplo, sei lá, músicas punk mesmo, assim, que é bem simples, estrutura Ramones, pronto, é uma coisa bem, todo mundo conhece, assim. Você pega os 2 primeiros discos do Ramones, até em termos de produção, é meio estranho para essa galera do progressivo, que eu gosto dos dois, entendeu? Então depende muito, você entende por que aquela galera toca daquele jeito, por que produziu daquele jeito, o que eles queriam dizer. Tem letras que são extremamente simples na escrita, só que tem muita densidade poética, entendeu? Uhum. Assim como na literatura, né? Você pega, vou dar só um paralelo aqui, você pega, por exemplo, bandas como... Eu vou pegar o The Smiths, né, da Inglaterra, você tem músicas assim, pô, velho, eu acho fantástico, e é tão simples, não só em questão de tocar, mas a letra, não é tão complicada a letra para você escrever aquilo, né? Só que o que carrega, você pega, por exemplo, como um autor como, sei lá, o Bukowski, sabe? Você acha que é simples, você lê aquilo bem, parece sabe, flui muito, muito tranquilo, só que duvido que alguém consiga escrever como ele, assim. E mesmo que consiga, sei lá, a carga poética, a carga de impacto, de incômodo que te faz lendo aquilo, para mim é similar a esse tipo de música.
Então, esse tipo de coisa na música, no caso, né? Então, não precisa ser uma música super bem produzida para ser boa. Tem muita coisa extremamente bem produzida que eu acho horrível, entendeu? Porque eu acho horrível para mim, entendeu? Então, por aí vai. Isso no caso foi o que você perguntou de outros estilos, não foi? Eu tô Sim, falando sim. sobre isso ainda, né? No caso, blues, jazz, música brasileira, como eu Pronto. falei, é isso.